E nesse processo é muito importante também, à medida que elas olham para si e elas entendem, pensa assim, ó, dirigir não é para mim. Talvez elas estão colocando o patamar de dirigir num nível muito elevado, né? Mas na verdade é apenas uma crença limitante, porque elas são capazes, né, de dirigir, e a técnica, a metodologia do Memory Drive prova isso, tem provado. Seria importante elas trabalhar a autoestima dela, Maico. Por exemplo, estudando casos de pessoas conhecidas que passaram por superação de coisas difíceis de serem executadas e elas conseguiram alcançar o resultado, né? Sim, existem alguns exemplos, mas antes da gente abranger esses exemplos de pessoas que têm um modelo mental, um mindset que consegue evoluir, transpor as barreiras, conta pra nós como que foi. Nada melhor de que ouvir de quem vivenciou uma experiência. Conta pra nós qual que era a sua forma de pensar, como que você imaginava, o que te levava a acreditar que você possivelmente não conseguiria dirigir, mesmo antes de ter acesso a uma autoescola? Assim, no meu entendimento, à medida que eu andava no banco de passageiro, eu enxergava aquela movimentação, os carros. Primeiro vinha um perigo na minha cabeça, né? Eu sentia que aquilo era extremamente perigoso, o espaço era apertado e eu sentia que eu não era capaz. Eu pensava, era um auto-julgamento sobre a minha capacidade. Uma autossabotagem. Eu me sabotava. Eu acreditava que eu não seria capaz de dirigir meu carro ali sem causar um prejuízo, um dano. Só te cortando, para quem não sabe o que é sabotagem, a autossabotagem é a autodestruição. Quando a gente vê, por exemplo, em uma matéria de jornal, um avião de tal país foi sabotado. Significa que alguém entrou lá e plantou uma bomba lá, né? Sim. Agora, quando a gente faz a autossabotagem, é como se a gente mesmo implantasse essa bomba em nós mesmos. Então, você vivenciava isso naquela época? Sim, e eu dizia pra mim, eu procrastinei, porque eu já tinha condição aos 18 anos de tirar a carta e exatamente por causa disso, dessa autossabotagem, eu fui tirar somente com 21, começar o processo aos 21 anos, quer dizer, foram praticamente 3 anos perdido indo trabalhar de bicicleta, né? Era longe, eu ia de bicicleta na época e já poderia ir de moto, de carro, mas por causa dessa autossabotagem eu não conseguia. Mas chegou um certo momento que eu comecei a inverter isso na minha cabeça. Comecei a perceber, olhar, fazer automodelagem, né? Que a gente aprende no dia a dia da nossa vida em se comparar com outras pessoas. Poxa, se meu amigo dirige, ele tem o carro, ele dirige, por que eu não consigo? Isso, só fazendo um adendo, a modelagem, a comparação com outras pessoas, dependendo de como é feito, da situação que está sendo aplicada, ela pode ser boa ou ela pode ser ruim, né? Então tem tipos de modelagem, só para você ficar ligado. E através da modelagem você começou a fazer essa comparação. Isso, eu comecei a me comparar com os amigos, né? Porque os amigos já dirigiam carro, às vezes me davam carona, e aquilo começou a ficar meio angustiante para mim, porque muitas vezes até meus irmãos me cobravam isso: você já tirou carta e a gente já tirou carta e você não vai para autoescola tirar, o que está acontecendo, né? Mas eu me sabotava, então eu comecei a comparar, eu vi eles dirigindo, eu falo, não é possível, eles dirigem, eu sou capaz também. Então essa comparação, ela me ajudou a dar o próximo passo, que foi a atitude. Muitas vezes a autossabotagem, ela nos prejudica mais no quesito de dar o primeiro passo, né? Começar, porque quando eu comecei, a primeira vez que eu fui para dentro do carro, comecei a dirigir, que eu vi que era possível aquilo, que eu comecei a entender tudo aquilo que eu não entendia, aí começou a cair por terra as crenças limitantes, aquilo que me limitava, né? Então, nessa época, eu lembro que eu comecei a me espelhar também em pessoas que passaram por grandes superações, e hoje a gente tem grandes exemplos de pessoas que passaram por autossuperação, né? Que enfrentaram desafios e conseguiram vencer. Muitas vezes, lá no começo, eles acreditavam que não eram capazes, né? A gente tem exemplo até assim na própria Bíblia, né? A própria Bíblia fala a respeito de muitos profetas de Deus, eles eram
determinado para uma missão, e eles falavam, eu não sou capaz, né? Você vê que isso é há muito Desde tempo. lá de trás. Desde lá de trás, eles diziam, eu não sou capaz. Jonas foi um exemplo, né? O próprio Moisés, que levou uma nação. Imagina um homem levar uma nação de tantas pessoas, durante 40 anos, cuidar dessas pessoas, e ele achava que ele não era capaz disso, né? Ele dizia, eu não sei nem falar direito, né? No entanto, Deus habilitou e deu capacidade para ele, e essa capacidade de dirigir um carro, Deus também colocou em nós, né? Isso está em nós. Tanto que são milhões de pessoas, bilhões de pessoas na face da Terra que conseguem dirigir o seu carro, né? Muitas vezes enfrentando superações, medo. Medo faz parte. Eu tive medo, tenho certeza que vocês, em determinado momento, teve medo também. Mas a questão é como nós olhamos para a situação. Nós temos que buscar inspiração em grandes exemplos, pessoas que superaram, porque a gente começa a aplicar automodelagem e começa a enxergar que é possível a gente se desenvolver. Porque o ser humano é evolutivo. Como eu disse, ele já colocou em nós a capacidade, né, de raciocínio. Nenhum animal, se a gente pegar um animal e colocar, vou te ensinar a dirigir. Impossível, mas nós, seres humanos. E nesse caso que a gente vê as mulheres que têm a carteira de motorista, já provaram que são capazes, né? A questão é o que vem depois. Talvez falta algum ponto específico, ela identificar nela o que está faltando para mim. Às vezes ela não consegue identificar. E entra muito a questão, a metodologia, por exemplo, o modelo aplicado do Drive Memory, né? Sim. E falando ainda um pouco da sua situação, então você iniciou a partir da automodelagem e começou a fazer de certa forma um questionamento. Você começou a se questionar, poxa, por que eles conseguem, por que eu não consigo, algo do tipo? Sim, questionamento começou a vir à tona, né? E uma coisa que eu pensava, poxa, eu namoro, quero sair com a minha namorada, a gente tem que sair de ônibus, né? Aquilo para mim era muito chato, vamos dizer assim. Então eu preciso tomar uma atitude. Às vezes minha mãe vai no mercado, na época a gente não tinha carro, tem que trazer uma compra, tem que esperar eles trazer. Então eu comecei a enxergar algumas coisas que eu estava ficando limitado por causa de não dirigir. E vi as pessoas em volta, os amigos dirigindo, e eu não, eu estava ali bloqueado, não conseguia por causa exatamente desse medo, dessas crenças limitantes. Então eu comecei a gerar questionamentos e gerar exemplos. Questionamentos e exemplo. Eu me questionava e exemplo. Por que isso foi importante? Porque me levou para o próximo passo, que foi exatamente, eu vou entrar numa autoescola, eu vou pagar e vou começar. Porque se eu não começar, não der o próximo passo, eu não vou conseguir enxergar se realmente eu sou capaz de dirigir ou não. Isso não significa que eu passei a enxergar que eu era capaz, ainda levou-se um tempo. A crença começou a ser quebrada a partir do momento que eu comecei a ver os primeiros resultados.